Estamos começando mais um Deus Tudo Pode, podcast que transforma vidas através de vidas transformadas por Deus. Eu sou o Thales, hoje quem está comigo na mesa é Edilúcio. Prazer, gente. Boa noite. E o nosso convidado de hoje é o Lucas Brandão. Ele que é casado com a Kathleen e aí está esperando mais um não, o primeiro. O primeiro, não, O já estou primeiro. profetizando muito isso aí, que é o Henrique que está próximo aí para chegar, certo? Certo, setembro tá aí. O Lucas, ele é pastor da igreja presbiteriana, é formado na área de teologia, mas eu queria que você mesmo falasse um pouquinho aí desse seu ministério aí. Eu sou pastor da presbiteriana aqui em Volta Redonda, aqui no bairro Água Limpa, chama Igreja Presbiteriana Aliança. Não é a IPI, não é a IPV, não é a IPB, é a Igreja Presbiteriana Aliança. Aqui né, tem muita confusão com o nome, muita presbiteriana. Sou casado com a Cat, tenho 29 anos, vou ter o Henrique agora, sou pastor ordenado há 4 anos. Sou psicanalista, escrevi meu livro, que deve estar aparecendo aí pra vocês. E eu acho que a gente vai conseguir bater um papo aí bem legal. Porque eu acho que Deus... eu creio que Deus tudo pode. Amém. Vamos lá. Muito bom. Pô, Lucas, assim, todo convidado que vem, a gente sempre pergunta assim, como é que começou sua jornada então com Deus aí? Como é que começa essa sua caminhada com Ele ali? Se eu perguntar pra você se aqui tem improváveis, o nome do podcast já diz, né? Deus tudo pode. Eu nunca me imaginava numa igreja evangélica. Eu fui o primeiro da minha casa a me converti com 17 anos. E eu fui criado numa família anti-evangélicos, né? Uma família muito católica e anti-evangélicos. Mas anti-evangélicos assim de a gente não participar de nada, de não visitar, da gente ser ensinado a não conversar com vizinhos que a gente sabia que eram evangélicos. Então até os 17 anos, que foi quando eu me converti, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica a não ser quando era um casamento e ainda assim entrava e achava ruim e não achava algo legal. Até que eu estava frequentando uma outra religião, já não estava mais na igreja católica. Chegou uma época na minha vida que eu achei a missa meio monótona, era muito questionador e com 17 anos eu frequentava a matriz lá em Barra Mansa, que eu era de Barra Mansa. E lá não tinha, né? Hoje em dia a igreja católica tem renovação carismática, Sim. tem muito mais coisa pra jovem. Na minha época, 12 anos atrás, 13 anos atrás, não tinha tanta coisa assim. Então o que a gente tinha de igreja era a missa, e a missa geralmente era padre europeu, que falava com um sotaque difícil, e que a gente não entendia nada. E eu tinha muita resposta. E na igreja católica, embora eu tenha feito ali primeira comunhão, uma série de coisas, eu não tinha esse acesso para ter resposta. E eu comecei a visitar um centro espírita kardecista, que eu tenho uma tia que é kardecista, a Érica, se ela ouvir, um abraço para ela. Comecei a frequentar o centro com ela e achei super interessante o fato de ter estudo, de ter grupo jovem, muita coisa que eu não encontrei na igreja católica. Até que um amigo meu que estava afastado da igreja evangélica quase foi preso. Quase foi preso. E aí, naquela hora que ele foi quase preso, ele falou, meu Deus, eu sou de Jesus, né? Minha mãe disse que eu sou de Jesus. Vou voltar pra igreja. E ali, aquele jargão crente, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Pela dor, ele levou um susto e decidiu voltar, né? Creio que Deus tocou no coração dele hoje, vendo hoje, né? E ele ficava no meu pé, ele foi aquele, como um novo convertido, sabe? Ou um recém-reconvertido. Ele ficou no meu pé, vamos na igreja comigo, vamos na igreja, é muito legal e tal. E eu tinha toda aquela resistência, mas igreja evangélica... Mas você já tinha conseguido, pelo menos, ser abraçado ali no espiritismo. Abraçado assim, né? De encontrar o que eu achava que eu precisava. Tá. Que eram respostas. Tá. Eu queria entender, eu cheguei naquela fase da adolescência de questionar o problema do mal. Por que existe tanta maldade no mundo? E o espiritismo, ele responde muito bem isso num sentido lógico, né? A ideia da reencarnação, se eu tô sofrendo hoje, basicamente, é porque numa outra vida eu fiz alguém sofrer. Mais ou menos, né? Não tô aqui querendo... Vem aquela história do karma do indiano, né? Isso. Mas pro kardecista não é muito de ir pra o karma do indiano é mais pesado. Sim. Você pode voltar num animal, mais pro kardecista. Eu cheguei a ler livros, né? Tem o Nosso Lar, que é o livro famoso, que acabou virou virando filme. E então, assim, se eu nasci numa família muito pobre, de repente, numa outra vida, eu fui de uma família muito rica e tratei mal os pobres. Então, para eu evoluir espiritualmente, eu sou colocado numa família, entre aspas, para sofrer um pouquinho ali e ser uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa melhor. E isso, na época, fez muito sentido para mim, porque era resposta, eu precisava de resposta. E aí, esse meu amigo, ele voltou pra igreja e começou a me chamar. Só que eu fui criado para odiar evangélicos e igrejas evangélicas. Mas
assim, essa questão do ódio era por questões assim que às vezes você tinha um fundamento, você se sentia fundamentado para eles. Não tinha fundamento, assim. A minha família era preconceituosa nessa área mesmo, entendeu? Aqueles preconceitos mais que hoje a gente sabe que são mais bobos. Ah, pastor, é tudo ladrão, igreja, faz lavagem cerebral nas pessoas. O fato de, né? Sim. De ter toda aquela dogmática do evangélico. Sim, igreja evangélica tá cegando as pessoas. Antigamente, acho que de Lúcia da igreja há muito tempo também, aquela coisa assim, porque evangélico é tudo ignorante, é tudo pobre. Tinham esses preconceitos, né? Tinha o estigma. A gente eu acho que há uns anos atrás a gente tinha as igrejas muito mais estigmatizadas, né? Sim. Era o caretão, né? Isso, a assembleia. Tinha que andar de terno daquele jeitinho ali, então assim, passava também uma imagem de alguém que era destoado da anormal, assim, né? Porque, por exemplo, quem me criou, que foi minha avó, não era nenhuma católica praticante. Ela se dizia católica, mas também tinha aquele lado católico assim, nasci católico, vou viver católico, vou morrer católico. Então a ideia na minha família de mudar de religião era muito complicada. Mas pelo lado assim da minha avó sincretista, né, de misturar um pouquinho de tudo, minha avó era católica e achava legal a ideia da reencarnação. Então quando eu comecei a frequentar o centro espírita, para ela foi tranquilo, não, sua tia vai, é estudo, você vai lá, toma um passe. Eu acho que isso é muito assim do brasileiro também, né? É porque gosta muito de religião. O brasileiro geralmente gosta muito de religião. Só que a religião evangélica, se você tá nela, você passa a não poder mais estar em outras. Ou você crê no que a gente crê, digamos, na Bíblia, ou você crê em outras coisas. As outras religiões costumam ser um pouco mais abertas nisso. Né? Tipo, eu sou católico, mas eu creio em reencarnação também, eu posso acreditar em outras coisas também. A Igreja Católica, inclusive, ela vem, né, trazendo assim grandes mudanças para atrair muito mais pessoas hoje para o meio. Até mesmo começar a trazer cantor evangélico para dentro da igreja católica, justamente só para poder chegar e trazer. Quando eu tinha 17 anos, na matriz de Barra Mansa, que era onde eu frequentava, não tinha instrumento de música na igreja. Era uma missa cantada a voz, tipo canto gregoriano, latim, assim. Era um negócio meio latim, entendeu? Não tinha nada de jovem, entendeu? Foi um dos motivos que me fez querer procurar alguma outra coisa. E aí esse meu amigo começou a me chamar. E sabe quando você aceita o convite assim, nossa, eu vou aceitar para me livrar dele? Ele era de qual igreja? Ele era da Congregacional de Volta Redonda, pastor José Flávio de Moura, o campo que é conhecido aqui em Volta Redonda como o campo do pastor Flávio de Moura. E foi onde me converti, né? Fiquei nessa igreja um tempo. E ele começou a chamar, falei, meu Deus, eu tenho que me livrar desse cara. Porque aí na minha cabeça eu tinha todo já algo planejado. Eu vou a primeira vez com ele, uma vez só, vou dizer assim, já fui, não gostei, não é o que eu quero, não me convide mais. Sabe quando você quer se livrar de alguém? Só que no dia 31 de outubro de 2010 foi o dia que eu tinha planejado isso. Só que eu tô até hoje, né? Esse dia eu fui... Não conseguiu dar a resposta até hoje. Eu entrei e nunca mais saí, entendeu? O homem faz planos, Deus ri, né? Sim. E não precisei nem ir em 2 cultos, porque eu fui em um só. E eu lembro até hoje, assim... A palavra, os louvores... Sabe, a gente crente fala, sabe aquele culto foi todo pra você? A gente sabe que o culto é pra Deus, mas que todos os louvores parece que, nossa, tá falando do meu problema, da minha vida, da minha dor. A palavra parece que o pregador conhece toda a minha vida, que alguém fez fofoca pra ele. Então, quando teve um momento de apelo, e também foi legal, porque meu amigo tava ali, entre aspas, se reconciliando também, eu fui. E depois é que eu fui entender, na hora, eu não entendi. Eu até brinco que eu me converti mesmo, não foi na igreja, foi na pizzaria depois da igreja. Porque na hora eu não entendi o que significava tão bem, assim, racionalmente, o que significava ir lá na frente. Aí eu lembro que a gente fui lá na frente, tá, orado pela gente, era eu, esse meu amigo que levou na igreja e um outro amigo. Os 3 foram pra Cristo, digamos assim, naquele dia. Aí a gente foi comer pizza e a mãe desse meu amigo, ela virou e falou assim, que legal, você aceitou Jesus hoje, né? Aí eu, na minha cabeça de católico, espírita, nem tinha muita certeza do que significava aceitar Jesus. A lanterna que você tinha assim no mundo espiritual, eu falei, né? eu aceitei Jesus hoje ali.
Aí foi. Foi na pizzaria que eu aceitei Jesus. Amém. É porque, na verdade, a Bíblia diz que a palavra nunca volta vazia, né? Sim. E aí ela, o coração é como se fosse um território ali, uma terra para ser semeada. E aí toda semente, ela depende de tempo para florescer. Sim, então, assim, a palavra é justamente isso. É essa semente que ela depende de um tempo para florescer, mas quando ela gera frutos, meu irmão, sai da frente. Porque ela alimenta muita gente. E eu associo que eu me converti na pizzaria, né? Por isso que eu gosto tanto de comer também. Eu sou um crente bem raiz Você nessa tem fome parte. na palavra, né? Não só da palavra, mas de tudo que vem de Deus. Domingo eu brinquei na igreja e falei, gente, 1 Coríntios 10:31 diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo pra glória de Deus. Eu quero sair desse culto aqui e comer pra glória de Deus. Não sei aonde, mas eu quero comer pra glória de Deus. Pô, e me fala uma coisa, Lucas. Aí, a partir desse momento, que você teve esse seu momento e teve essa... aí você realmente, pelo que eu tô vendo, teve então uma jornada, que aí você começou essa busca aí. Mas eu tô vendo que chegou no momento que você acabou se identificando com assuntos específicos para poder trabalhar. Que atualmente você fez essa questão se tornou um pastor, fez o curso de teologia, tem uma igreja que hoje ministra, mas tem assim assuntos específicos onde você realmente tem mais domínio e com um público que você hoje tem mais como fala? Melhor destreza, melhor trabalho. Fala um pouquinho primeiro sobre a igreja, onde você está pregando, onde você está hoje à frente, e depois fala um pouquinho pra gente sobre essa questão desse ministério, desse trabalho e desse perfil das pessoas onde você hoje tem uma melhor afinidade e um melhor trabalho. Então, foi uma trilha, uma caminhada, né? Porque quando eu me converti com 17 anos, eu sofri muita resistência familiar por esse perfil que eu falei. A minha família aceitava eu ser qualquer coisa, acho que até bandido eu podia ser, menos evangélico. Do tipo assim, vou fazer uma analogia verdadeira que acontecia. Eu não trabalhava, 17 anos, estava só estudando, e quando eu queria ir num evento que tinha na época VR Folia, eu tinha dinheiro para ir no VR Folia. Mas eu me converti em Volta Redonda, eu morava em Barra Mansa. Passagem para vir para a igreja, muitas vezes eu não tinha. A minha família tentou tudo que ela podia me impedir, porque na cabeça deles era só um fogo de palha, então, não, vamos controlar ele aqui que ele vai desistir de ser evangélico, é o pastor que tá fazendo a cabeça dele. Então eu tive o primeiro momento de conseguir me firmar nisso, e foi muito difícil, pela minha família e por mim, né, porque a gente geralmente começa na caminhada muito radical. Então eu sei que a minha família me deu muito trabalho, mas eu dei muito trabalho pra minha família também. Porque na idade também é uma idade... rebelde. Né? E geralmente quando a gente se converte, a gente é aquele crente muito chato. Sabe? Que acusa o pecado de todo mundo, que só a gente tá certo, que, como diz o ditado popular, gospe no prato que comeu. Então você começa a esculachar a religião que você veio. E a gente sabe que quando a gente ataca a religião, não é só a crença que a gente ataca. A gente ataca a fé da pessoa. E ninguém gosta de ter a sua fé atacada. Ninguém fica feliz nisso. Principalmente na família, né? Ataca as dores, né? Porque muitas vezes a pessoa teve uma experiência. Eu tenho amigos que eles até se converteram, se consideram evangélicos, mas ainda estão presos ainda a certas situações ainda da igreja onde conheceram a Cristo, né? Que está na igreja católica. Por questões assim, cara, eu tive uma experiência que assim assado, e assim, eu não consigo me desvencilhar. Então, e aí ele veio dividir comigo que o filho dele também é evangélico, fere muito ele numa questão, fala bem assim, cara, abandona essas questões ali, só que ele veio compartilhar comigo que assim, dói muito quando o filho dele questiona certas coisas que para ele ainda não consegue largar. E assim, é simplesmente, justamente essa questão de chegar, bater firme com relação a algumas coisas que a pessoa teve uma experiência verdadeira, fica difícil dele chegar simplesmente a confrontar. E aí ele fica aí dividido. Um filho... Sim. Porque as pessoas têm uma relação afetiva com a fé, né? E são sinceras. Hoje eu falo muito isso lá na igreja. A pessoa ela pode estar até vendo uma fé que para nós, biblicamente, é equivocada. Mas ela tá sincera naquilo. Ela, na maioria das vezes, ela tá bem intencionada. Ela acha que aquilo ali é a verdade. Sim. Ela acha que aquilo é a forma certa de buscar a Deus. Ela acha que aquilo é bom. Dificilmente. Pode até existir, né? A gente sabe, fulano usa tal religião para fazer o mal. Mas a maioria das pessoas acha que aquilo ali tá ajudando a família dela. Acha que tá ajudando o próximo. Então, quando você ataca a crença, você ataca
essa relação afetiva que ela tem. Você, de alguma maneira, tá chamando ela de burra ou de ignorante. E no ambiente familiar, você tem uma relação também de autoridade, né? Então, quando eu, neto, filho, sobrinho, me converto e viro pra mim e falo assim, você tá errado nisso, mas quem é você? Né? Qual é o papel aqui? Quem é filho, quem é pai? Quem é filho, quem é tio? Né? Porque família tem essa relação de autoridade. Então, levou um tempo para eu me encontrar. Então, no começo, eu não pensava, por exemplo, em ser pastor, embora tenha recebido o chamado logo com 17 anos, né? Vim de uma igreja bem pentecostal, então aquela coisa... O Senhor usou pessoas, e eu creio nisso até hoje, isso não é um problema pra mim. Usou pessoas, olha, Deus tá mostrando que você vai ser pastor e tudo. Na época eu achava assim, uau, né, 17 anos, quando eu fizer 18 eu caso, com 19 eu já vou ser pastor. Né? Porque a gente, quando é novo, a gente acha que tudo vai ser muito rápido. E aí eu vou orar, vou falar igual Elias, desce fogo, como vai já acontecer foi tudo muito rápido. Só que esse primeiro amor a gente tá... Né, só que eu não entendi que, na verdade, pra você ser pastor, primeiro você tem que ser ovelha de Jesus, né? Então, o primeiro ponto da caminhada de me firmar foi a me tornar, de fato, um cristão, né? Aquela frase, né? Que a conversão, ela tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Então, eu precisei passar por esse processo, tratar muita coisa, aprender a respeitar. Hoje, por exemplo, boa parte da minha família não é cristã evangélica, mas hoje a gente tem uma relação de respeito, né? E até mesmo deles valorizarem a fé que eu tenho. Muitas vezes, ora por mim numa situação aqui, né? Conversa com fulano que é seu primo, que ele tá precisando de uma boa orientação. Então eu consegui já construir uma relação bacana. Me converti na Convencional, que a gente tava falando, e nunca me imaginava presbiteriano também. Outra coisa que aconteceu, assim, que totalmente o plano de Deus. Vim de uma igreja, e também não é criticando essa igreja, até porque essa igreja está muito diferente da Convencional, que tinha um sistema muito fechado, por exemplo, para você chegar a ser pastor. Eu fui ordenado pastor com 26 anos. Na Convencional que eu me converti, dificilmente eu seria pastor com 26 anos. Porque era uma época em que para ser pastor você tinha que ter cabelo branco, né? Então, assim, era um sistema que o jovem, ele não chegava a pastor jovem. Hoje é muito comum ter pastores jovens na igreja, né? A congregacional tem um sistema muito parecido com a da Assembleia de Deus, né? De passar cooperador, diácono, presbítero, até chegar no pastorado, você já dá realmente cabelo branco, né? E hoje eu vejo como não era o lugar onde Deus queria que eu fosse pastor. Dou aula no seminário deles, por exemplo, sou amigo dos pastores, mas não era o lugar. Eu lembro que eu tive uma situação quando eu estava lá com 19, 20 anos, eu tava doido para começar esse processo. E a minha igreja local me indicou para ser diácono. Eu falei, uau, agora vou começar, é o primeiro degrau e tudo. Só que nós éramos uma congregação. E essa congregação respondia a outra igreja. Então a igreja ali aprovou, mandou para nossa sede. A nossa sede disse não. Eu fiquei hiper revoltado. E na época eu marquei de conversar. De repente, uma hora ele ouve também. Um abraço para ele, pastor Luciano. Pastor Luciano hoje é o presidente do campo, não era na época. Mas eu era a congregação da igreja dele em Barra. Marquei pra conversar e eu tava com todas as pedras na mão. Por quê? Quem o senhor acha que é? Né? A nossa juventude imatura. Quem o senhor acha que é? Pra não deixar eu ser diácono. Eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Eu tenho a chave da igreja. Eu tô lá o diácono mais bem uniformizado da igreja. E ele virou pra mim e falou assim, Lucas, eu não vou consagrar você diácono porque seu chamado não é diácono. Seu chamado é ser pastor. E ele já tinha uma mente diferente, né, do que havia na época. E não tinha essa necessidade de escada. Ele falou, se um dia... Você esperava essa resposta, cara? Não, mas eu não gostei. Sim. Não gostei. Você queria? Eu era tão imaturo que eu não gostei. Caraca, o cara Porque na minha cabeça, ele estava me atrasando. Ele falou, Lucas, se um dia... Ele não teve essa oportunidade. Se um dia eu te consagrar alguma coisa, já vai ser a presbítero, porque na Convencional o presbítero já é quase como um pastor, porque ele dirige uma igreja, ou a pastor. Eu não vou colocar você no lugar onde Deus não te chamou. Só que pra mim, na época ele não era o presidente do campo, como ele é hoje, nem imaginava que ia ser. Pô, o cara tá travando o meu processo. O meu pastor local quer que eu avance e ele não quer que eu avance. Então eu saí de lá revoltado. Saí de lá reclamando da vida. Não sei nem se ele lembra disso, que era tanta gente. Eu era só um jovem peregrino entre tantos que davam um problema pra ele, né? E aí eu continuei nessa igreja mais um tempo na Convencional. Fui ovelha de um outro amigo, pastor Euséias, também um abraço para ele, me ensinou muito. E quando eu cheguei lá para os meus 21 anos, eu conheci a minha esposa. E conhecendo a minha esposa, eu passei a congregar na mesma igreja que ela, não porque eu namorava com ela, porque eu fui namorar depois que eu fui para a igreja lá,
Mas eu tava fazendo faculdade, você falou que eu fiz faculdade metodista, fiz faculdade lá. E eu conheci um amigo que também estava se preparando para ser pastor. E esse amigo saiu de uma igreja e abriu um ministério. Uhum. E a igreja que ele saiu era a igreja da minha esposa, que na época não era nem minha namorada. E ele me falou, poxa, Lucas, eu tô com um trabalho aqui em determinado bairro, você consegue vir para me ajudar? Seria legal ter você aqui para somar e tudo. E aí, loucura, porque muito longe de onde eu morava em Barra Mansa, era um bairro distante, mas eu fui. Eu fui pra lá, e foi lá que eu brinco que eu fui pra lá pra conhecer a minha esposa mesmo. Porque, não, a igreja em si foi uma bênção pra mim também, mas também não foi uma igreja pra eu ficar muito tempo. Eu fiquei lá, o tempo de namorar, noivar, a gente casou e saiu. A gente queria uma outra igreja, até porque a gente foi morar na Água Limpa, e a igreja era longe, não dava pra gente. A gente teve que escolher, a gente vai financiar um apartamento ou vai comprar um carro? Vamos no apartamento, então a locomoção ficou bem limitada. E aí nós fomos pra Água Limpa e na minha cabeça estava assim, não, eu vou arrumar uma igreja mais perto da minha casa e comecei a visitar várias igrejas na Água Limpa. Cogitei voltar para a Congregacional, mas aí eu já tinha uma diferença assim de pensamento, né? Hoje não tem mais isso, mas Edilúcio deve ter pegado muito essa época na Assembleia também. Tinha muito uso e costume, Sim. né? A igreja tinha muita limitação assim de roupa, de coisas que hoje, graças a Deus, eu entendo assim, a maioria das igrejas já não tá mais tão apegada a isso. Mas na época era um negócio que me incomodava, porque eu sempre gostei de trabalhar com jovem, com adolescente. E, pô, ter que falar para um adolescente, não, você não pode sair na rua de bermuda. Era nesse tipo. Você não pode usar um boné, porque boné é pecado. A igreja perdeu muito tempo, isso no geral, né? A igreja evangélica perdeu muito tempo, na Ela verdade. feriu muita gente com isso também, né? Feriu, mas eu acho que a principal perda que a gente teve de dor foi, na verdade, da gente da igreja abster naqueles assuntos Mais que a cultura, importantes. educação, saúde e não sei o que, política, onde é que a igreja estava? Dentro das quatro paredes, sendo tratada como Sim. mais um ponto da vida do ser humano. Eu digo de ferir porque, por exemplo, houve um tempo que se a igreja tinha a regra, não pode usar bermuda, e alguém via você usando bermuda, algumas vezes você nem era convidado a se explicar, não. Você era excluído da igreja. Era algo muito severo, assim. Então isso gerou muita revolta em muita gente. Na Assembleia de Deus tem os famosos casos da televisão também. Era proibido ter televisão. Assim. Não, e o problema de tudo é que tudo que é feito dentro da igreja, o que dói mais é isso. É que tudo que é feito dentro da igreja é sempre com a justificativa que a base está ali, ó, naquele livro. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas estão ali, estão conhecendo, chegam, e aí elas já são confrontadas com uma necessidade de se portar de um jeito, vestir de uma certa forma, e aí essa é a Bíblia que às vezes a pessoa conhece. Se alguém chega ali que diz que é autoridade na palavra, fala bem assim, pô, aqui está escrito que você não pode usar bermuda. E aí você chega, vai lá e fala, cara, eu não me sinto bem se eu não usar uma bermuda. E aí pronto, essa é a Bíblia que o cara conheceu. Se aqui está dizendo, se nesse livro está me proibindo de usar bermuda, o que mais que esse livro não vai me proibir de fazer? Não quero conhecer esse livro. E eu acho que assim, a gente tem que tomar dois cuidados bem sinceros. Um é o que a gente chama de anacronismo, né? Os nossos irmãos do passado, eu volto até o ponto que a gente falou de outras religiões. Eles eram bem intencionados no que eles estavam fazendo. Sim. Então, quando eles colocavam proibições desse tipo, eu não acho que eles faziam isso por maldade. Era um né? zelo excessivo, Eles né? tinham uma coisa, poxa, vamos zelar pela santidade. O crente tem que ter um padrão, né? Se ele não for assim, como é que vão saber que ele é crente? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que julgar a história com justiça para falar, não, a igreja errou. A gente não pode dizer, não, era a época. Não, errou. A igreja errou em muitas vezes a taxar as pessoas, colocar um fardo muito pesado. Então a gente não está julgando aqui, por exemplo, quando fala disso, os nossos irmãos do passado, que eram homens de oração. A gente está falando da igreja como uma instituição, que como instituição foi composta de gente bem intencionada, mas falha, e por isso acabou falhando com muita gente. Então a gente pode fazer, por exemplo, é o que a gente brinca, né, uma meia-culpa, dizer, não, peraí, realmente a igreja atrapalhou algumas pessoas a conhecerem a Cristo. Na melhor das intenções, né? Eu vou trazer um pouco assim à luz da Bíblia, essa questão ali das igrejas começarem a ter definições específicas sobre certas atitudes, sobre certos comportamentos. Paulo,
apóstolo Paulo, quando ele vai fazer a primeira caminhada, quando ele vai fazer a primeira jornada, que é para poder levar a palavra às igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas ali da Turquia, mais a Grécia, quando chegava sobre certos assuntos como alimentação e sobre a circuncisão, ele fala bem assim, ó, peraí, antes de chegar e condenar vocês como pecadores, eu vou levar isso para as pessoas que ficaram aqui deixadas pelo próprio Jesus Cristo como aquelas que vão ser a base da igreja. Então ele leva aquilo de volta para Jerusalém para levar para o próprio Pedro, para a imagem ali do Pedro e dos outros apóstolos, e eles vão lá e através do conselho então ficou definido, olha, isso não fere, mas isso tem que ser feito, ponto. E aí sai de carta de próprio punho e ele volta então para levar para as outras igrejas. O que aconteceu foi que a base da Igreja Católica ela vem muito firmada e muito centrada nisso. O Pedro, né, é a base para a imagem do Papa. Sim. Né? O Papa ele é justamente eles acreditam que Pedro foi o primeiro Papa, né? Seria o fundador da igreja em Roma. Então assim, a Igreja Católica ela ainda está firmada nesse ponto. E tudo vem então de uma boa intenção. Quando foi firmada a Igreja Católica como a primeira igreja cristã, vamos botar assim, que aí ele vem então tudo aquilo que fosse, tudo aquilo que as pessoas ficassem presas, igual o próprio Paulo fala, né, na Bíblia. Ainda bem que eu não batizei, porque para que vocês não venham dizer, eu sou batizado por Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Então ele fala para que seja uma coisa só. Então a igreja vem firmada nisso. Cara, tudo aquilo que você está na dúvida, não fica nesse negócio de falar que você está condenado, você errou, você acertou. Traz para quem está aí preparado para definir. Então a Igreja Católica ela é centralizada nesse ponto. Sim. O que aconteceu... Eles se acham os sucessores, né, da autoridade apostólica. Né? A ideia deles é receber essa autoridade de Pedro e os próximos papas. E é até por isso, por exemplo, que eles estão tão baseados na Bíblia quanto na autoridade, na tradição. Então, para eles tem o mesmo peso, por quê? Porque os papas seriam os representantes dos apóstolos. Só que o próprio Papa são homens como qualquer um outro que, infelizmente, cara, estão suscetíveis a erros. Infelizmente, a gente não tem como falar que o Papa de 1500, cara, que é o Papa da época da Revolução Francesa, que saiu matando todos os cavaleiros das Cruzadas, ele foi um papa, cara, que foi totalmente enviesado. Ele tendeu para quê? Para o rei da França e mandou matar todos os cruzados. Então, ou seja, você vê um viés político que não tem. E hoje, aí, desculpa, só concluindo. Quando a gente entra aqui na questão das igrejas, por assim dizer, protestantes, né, que são as igrejas evangélicas, esse para mim acho que é um ponto que também é um ponto negativo. A Igreja Católica ainda é o mesmo cerne. Sim. Errando ou acertando quem foi o Papa, quem não foi, ainda continua no mesmo cerne. E as igrejas evangélicas, que cada pastor que definia se é certo fazer ou não, se é assim ou não. Na minha igreja pode, aqui não pode. Sim. No Sul ainda é costume, cara, das pessoas tomar um vinho depois. Para as igrejas do Norte, você pensar em tomar um vinho depois do culto é um sacrilégio. Há países na Europa e até aqui na América Latina que a própria ceia é tomada com vinho e não com suco de uva. É claro que aí tem uma longa questão cultural para a gente falar, mas eu acho que hoje, graças a Deus, a maior parte das igrejas sérias ela já conseguiu entender o seguinte: há coisas que são pecado, porque a Bíblia fala de pecado, e há coisas que são características nossas de tradição e de costume. Né? Então, por exemplo, tem igrejas que sim, elas mantêm, as mulheres não vão usar a calça jeans, não vão usar a calça comprida. Mas nós sabemos que usar não é pecado. Sim. E aí entra numa questão de obediência. Né? Se eu estou nessa igreja, se eu sou uma mulher e eu estou na igreja que não pode usar calça jeans, autoridade, né? O que eu tenho que fazer? Vai ser se é algo, ou eu me submeto, ou eu mudo de igreja. Né? Então, graças a Deus, e até porque eu acho que hoje a gente tem uma facilidade, é o perigo de a gente não cometer um anacronismo, né? A gente caminha pelas costas dos gigantes, carregado por eles. Então, os pastores, por exemplo, de antigamente, muitos deles não tiveram a oportunidade que eu tive, de cursar teologia, de ter alguém que ensinasse eles, por exemplo, princípios para interpretar a Bíblia. Então, eles pegavam um texto lá do Antigo Testamento dizendo que, porque o homem não deve usar uma roupa feminina.
E ele interpretava esse texto à luz de uma cultura hoje. Não, peraí. Calça jeans é roupa masculina, então a mulher não pode usar calça jeans. Então, eles tentavam fazer o certo, mas eles tinham um recurso muito limitado. Alguns eram pouquíssimos letrados, outros poucos sabiam ler e escrever. Né? Você não tinha como você tem hoje. A gente está aqui num podcast, algo online. Você não tinha, por exemplo, um curso EAD de teologia para você estudar sentado na sua poltrona. Algumas igrejas já tinham seminários, outras nem tinham. E a necessidade de fazer assim, pô, chegou Edilúcio aqui, caramba, a gente tem que abrir uma congregação lá na roça. Edilúcio, ó, agora o pastor é você, cara, vai lá. E ele ia com a Bíblia, com a cara, com a fé e com a coragem. E eu acho um lado bom disso, assim, eram desbravadores, eram homens que confiavam na oração, no jejum e na fé. E aí eu até comentei, o apóstolo Joel, que é o apóstolo da Igreja Projeto Vida, né, onde eu estou frequentando atualmente. Cara, tem uma frase que ele chegou, uma frase não, tem uma expressão que ele usou justamente essa. Esses gigantes aí que você falou. Nós somos consequências desses gigantes, né? Nós andamos nas costas desses gigantes. É justamente o preço que eles pagaram no passado, de jejum, oração, que a gente não vê muita coisa que a gente via naquela época. Sim. E aí a gente vê hoje essa liberdade de expressão que ao mesmo tempo permite a gente ter muito mais experiências em certas áreas que antigamente era muito estigmatizada. A gente não alcançava. Infelizmente, certas pessoas não foram alcançadas simplesmente por questões dogmáticas. E hoje, cara, é difícil. E eu acho também, você falou uma coisa que eu gostei muito, você falou assim, a igreja perdeu de entrar em temas como cultura e outros mais. Eu concordo com você. Mas eu acho até também, tá, no que a gente está falando, que era a falta de conhecimento, não de todas, mas de algumas, para entrar nesses assuntos. Sim. Hoje, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja aqui na Gualimpa, eu tô contando a história de como que eu cheguei nela, eu falo que não existe assunto proibido. E eu falo sobre qualquer assunto, não que eu domine todos os assuntos, seria muita arrogância falar isso, mas assim, a gente pode falar sobre tudo na igreja. A gente pode falar de sexo, a gente pode falar de sexualidade, a gente pode falar de outras religiões. E eu, como pastor, me coloco, gente, se eu não souber, eu vou dizer, cara, não sei, vou pensar a respeito e vamos conversar sobre isso. Mas antigamente existia muito medo de falar de alguns assuntos e até uma falta de preparo para falar deles, né? Por exemplo, a galera mais jovem, adolescente. Pô, é melhor nem falar de sexo, né? Porque como é que eu oriento? Eu não tive essa orientação na minha casa. Hoje, na verdade, eu não tive uma instrução. Como é que eu falo disso? A igreja evangélica tinha uma restrição muito grande ao estudo em si, né? A questão da letra mata, né? E o Espírito vivifica, A interpretação equivocada, né, dessa passagem. Então, eu acho que isso daí criou, durante muito tempo da história da igreja, essa ignorância com respeito a outros assuntos. As igrejas antigamente, na minha visão, elas viviam em extremos, né? Ou era esse extremo da letra mata, o Espírito vivifica. Então, tudo a gente vai orar, tudo a gente vai jejuar, tudo Deus vai revelar. Sim. Existia um outro extremo, que era o extremo mais tradicional, é que a gente vai só estudar e alguns princípios como oração, jejum, né, dons não são tão importantes assim. Então, ou você era de uma igreja de um lado ou de outro. Hoje, graças a Deus, a gente já tem tanto igrejas quanto pessoas que já entendem que tem como ter um equilíbrio. Né? Não é porque eu estudo que eu vou ser menos espiritual e não é porque eu sou espiritual que eu vou estudar menos. Dá para equilibrar, né? Eu vejo dificuldade nas pessoas, às vezes, em construir intimidade. Ou eles partem muito pro lado transforma a Bíblia num fluxograma. Na medicina, tudo que a gente quer fazer, você consegue... Os caras construíram o fluxograma para a gente poder trabalhar. É fluxograma para você atender uma parada cardíaca, é fluxograma para você atender um infarto, é fluxograma para você atender uma pneumonia. Tem fluxograma para tudo. Sim. Entendeu? Só que às vezes as pessoas querem isso. Querem, tipo assim, primeiro, vamos fazer... São passos, isso, né? Passo a passo para poder chegar. E assim, intimidade com Deus, ela não depende só disso. Sim. Às vezes precisa justamente desse momento de uma oração mais avivada, de um momento realmente só. Não depende só de chegar de jejum e oração. É porque o ser humano ele tende para os extremos, né? Ele tende a ser radical para uma coisa. Por exemplo, hoje eu sou de uma linha presbiteriana, eu sou calvinista, né? E a gente brinca que o calvinismo, quando começa, ele começa na jaula, dentro da jaula.
Porque ele conhece a doutrina reformada, ele vai conhecer caras fantásticos como Paulo Júnior, Augusto Nicodemos, e ele se encanta com aquilo ali, e ele se torna o crítico ferrenho de tudo e todo mundo. Sim. Acha que ele descobriu a luz de tudo, e todo mundo tá errado, e só ele tá certo, e ele passa a ser extremamente combativo. Ou seja, ele foi para um extremo, e ele se torna um super radical. Depois que ele amadurece, ele entende que a ideia calvinista de soberania é Deus é tudo, nós não somos nada. Eu não sei tudo e nunca vou saber, né? Deus é soberano, então eu tenho que ser humilde para aprender de Deus, eu tenho que ser humilde para depender de Deus, e eu tenho que tratar com amor aqueles que Deus soberanamente destinou a viver de uma forma, né? Nem todo mundo vai ser presbiteriano, por exemplo, nem todo mundo vai ser calvinista, e tá tudo bem, né? Mas é a questão do radical. Como tem dos outros lados, né? Você tem um cara que é tão pentecostal que para ele o presbiteriano é frio. O presbiteriano não tem o Espírito Santo, né? Eu já ouvi isso, você é de uma igreja fria. Eu falo, não, gente. É o ar-condicionado. Nem tem ar-condicionado ainda. Nem tem o ar-condicionado para dizer que é frio. Mas isso que eu ia te perguntar. Você veio dessa igreja congregacional, que é uma igreja pentecostal. Sim. Como que foi esse encontro com a teologia reformada? E eu sei que deve ter gerado muito embate, né, assim, na sua mente. Gerou, ainda gera às vezes, né? Às vezes eu participo de um debate na rádio, o pessoal quer. Hoje, como eu já saí da jaula tem um tempo, eu não sou mais de um lado, assim, de atacar. Graças a Deus, a minha fase nesse ponto foi pequena, porque eu tive um pastor muito bom, muito maduro nisso, que é o meu pastor Douglas. Então ele falou, opa, não, meu filho, deixa eu abrir a porta pra você aqui. Não é bem assim. Então quando eu entrei na jaula, eu saí rapidinho. Mas eu vejo muito Deus fazendo essa transição ser muito tranquila pra mim. Porque, por exemplo, o meu pastor na Convencional já era um pastor que não era um pentecostal tão assim, não é nem fervoroso, mas tão ferrenho, sabe? A minha igreja já era, digamos, a menos pentecostal dentro do ministério. Sim. Então já era uma igreja que já tinha mais um lado que hoje a gente tem muito na presbiteriana, estudo bíblico, né, uma coisa mais profunda, a gente vai entender mais. Meu pastor, o pastor Euséias, foi meu pastor na Convencional, meu último pastor lá, diretor de seminário, professor de teologia, então já tinha esse lado mais de valorizar o estudo que eu encontrei na presbiteriana. Depois fui para uma igreja neopentecostal, uma comunidade, foi onde eu conheci minha esposa, que aí já tinha um lado mais neo, assim, mais dança, coisas que não tem, por exemplo, na presbiteriana. Mas a minha mente já era mais tradicional para algumas coisas. Crendo nos dons, eu creio nos dons. Eu brinco, né? O pessoal pira quando vê o pastor calvinista falando em línguas. Porque eu falo em línguas. Sim. Eu sou continuista. Entendeu? Eu falo em línguas. Eu creio na atualidade dos dons, né? Porque é aquela coisa, eu não posso classificar todo reformado não crê nos dons. Não, você tem ótimos, até não eu, mas eu digo assim, você tem ótimos expoentes de fé reformada que são continuistas, eles creem que os dons continuam. Você teve dificuldade para poder chegar até o batismo no Espírito Santo, tendo toda essa base muito formal no estudo, mais do que no... Eu não tive porque, assim, eu não considero dons... batismo com o Espírito Santo. Mas, digamos assim, a experiência com os dons eu tive muito cedo. Eu me converti com 17 anos. Eu me batizei antes de fazer 18, eu me converti em outubro de 2010. Em fevereiro de 2011 eu desci as águas. 2 meses depois de batizado, eu recebi os dons, falei em línguas, que na época eu chamava isso de ser batizado com o Espírito Santo. É a segunda bênção. 3 meses depois eu preguei a primeira vez, então foi tudo muito rápido. Sim. No meio pentecostal, geralmente, se você gosta de falar, que eu sempre gostei, se você é um cara animado, a minha igreja era uma igreja de oportunidade. Então, antes de me batizar, eu já tinha dado palavra na igreja, não tinha pregado, não tinha dado palavra. Então, esse processo de trabalhar na igreja foi muito rápido, assim. Então, eu fui, quando eu conheci a fé reformada, não digo ter problema, mas avaliar essas experiências que eu tive. Todas elas foram experiências com Deus ou alguma coisa ou outra na hora da emoção ali. Sim. Eu tava no meio, fui conduzido pelo meio, aí tipo assim, deixa eu falar uma língua aqui também. Sim, né? Então eu fui ter essa análise, esse discernimento e fui avaliar. Sim. O que, por exemplo, eu já tinha feito que era bagunça do que era Deus. Né? Porque uma das coisas que faz ser radical pro outro lado, que é o lado que não crê em dons, pra atualidade, é tudo bagunça. Sim. Não é tudo bagunça. Tem muita bagunça, infelizmente. Mas tem pessoas ali que realmente estão tendo experiências com Deus, estão vendo coisas, estão entregando coisas da parte de Deus.
O difícil é que às vezes está muito misturado ali, né? É difícil você ter a igreja moderada. Hoje em dia já tem, mas há 13, 14 anos atrás não tinha tanto assim. Hoje, como é que funciona o teu filtro para poder você chegar e saber o que realmente está vindo direto de Deus para o que... Então, eu entendo que, primeiro, o que é de Deus não é muito programado. Então, eu tenho uma certa dificuldade, assim, a pessoa é irmã da revelação. Todo culto, ela Sim. tem um monte de revelação. Parece que já tá marcado, sabe? Ela é a pessoa, o pessoal foge dela. Eu, por exemplo... Ou corre pra ela, Ou né? corre pra ela. Depende do Geralmente tipo foge. da revelação, É, depende. foge. Se ela entrega a benção, corre pra ela. Se ela entrega a repreensão, corre dela. Tipo assim, ai meu Deus, será que ela vai revelar um pecado que eu tenho? Armando Koch. Então, por exemplo, eu creio, recebi o dom de revelação. Mas às vezes o pessoal fala assim, pastor, o senhor tem dom da revelação? Eu falo, tenho, graças a Deus, né? Deus já me usou. Então Deus, ora aí, Deus tá revelando alguma coisa pra mim? Como se eu pudesse... Como se fosse um Um cartomante. interruptor, sabe um interruptor? Liguei, revelação, desliguei, sem revelação. Como se o dom eu tivesse todo o controle sobre o dom. Então hoje um filtro que eu faço é esse. Um negócio que é programar demais, eu acho meio esquisito. Sim. Porque Deus dá dons como Ele quer e Ele opera por meio dos dons também como Ele quer. Então eu tenho dom de revelação, todo culto eu vou ter revelação? Não, eu falo em línguas. Todo culto eu tenho que falar em línguas? Né? Será que eu tenho que falar em línguas? Não. E a Bíblia, por exemplo, vai estabelecer Diz que é edificação critérios. pessoal, né? Ela vai dizer, olha, cuidado, porque se entrar um incrédulo e todo mundo falar em línguas, ele vai achar que vocês são malucos. Então, quando falar, fale um de cada vez, tem um intérprete, ou seja, existe, e hoje eu sou de uma igreja continuista, a gente crê assim, nós cremos nos dons, mas conforme a orientação do Novo Testamento. Sim. Então, pode falar em línguas? Pode, mas se for um culto público, se for para edificação pessoal, você vai falar sem fazer alarde. Se for para algo público, beleza, eu vou falar e o Edilúcio vai interpretar. Ok. Né? É uma reunião só da igreja? Só tem crente da igreja ali? Beleza, aí você pode falar em línguas altas, você tem mais liberdade. Mas a gente tem uma preocupação seguinte, é mais importante que o não crente compreenda a mensagem do evangelho sem escândalo do que eu falar em línguas. Sim. Então, se eu tiver que deixar de falar para que o incrédulo não ache que aquilo ali é estranho, eu prefiro deixar de falar. Tem uma frase que todo mundo hoje está usando, né? Que muitas vezes você é a única Bíblia que o alguém... não cristão tá lendo, né? É. Então a gente tem essa preocupação de entender que os dons nunca foram um problema. O problema sempre foi o mau uso dos dons. O uso sem discernimento, sem orientação da palavra. E aí, então, assim, quando eu comecei a pensar em ir para a presbiteriana, que eu nem pensei em ir, mas eu já tinha uma mente um pouco mais do que a gente chamaria de tradicional, embora meu pastor, quando eu ia falar, pastor Lucas, a gente não gosta de rótulo, eu também não gosto. Quando você fala que é presbiteriano, que é calvinista, o cara já te coloca dentro de um rótulo. Sim. Que você tem que ter uma determinada característica. E rótulo limita um pouco a gente. Né? Você falou cedo pra ele, neopentecostal. Então, neopentecostal tem que ser assim, assim, assim. Né? Mas e se eu pensar um pouco diferente? Igual as do pastor, e se eu não for calvinista, eu posso ser da sua igreja? Claro que pode. Não tem problema, eu não vou fazer se assinar um termo ali, eu creio em tudo do calvinismo. Você tem que confessar Jesus. Calvino não te salva, quem salva é Jesus. Na verdade, assim, os apóstolos, eles são escolhidos por características muito peculiares, justamente para poder chegar e conseguir atingir pessoas de forma muito peculiar. Pô, eu gosto muito de ler a Bíblia para ver detalhe. Sim. E, pô, eu adoro... O apostólico de Jesus é fantástico. Eu adoro João e Lucas, do Evangelho, na hora de ler. Cara, na hora de ler os dois, porque tem muita coisa que tá ali, debaixo de um negócio que, assim, você olha ali, detalhe que você fala, caraca, olha. João mesmo, João é o único dos evangelhos que descreve que quando Pedro entra no túmulo de Jesus Cristo, a mortalha está jogada para um lado, mas o lenço que cobriu o rosto de Jesus estava dobrado de uma forma, tipo assim, bem separadinha no canto. E aquilo tudo tem um significado. E aí quando você vai ver o significado, porque todo rabino, que Jesus ele era rabi, ele era mestre na lei também, ele era uma autoridade também para poder chegar e ministrar. Por isso que ele tem que esperar até os 30 anos para começar o ministério dele. E aí justamente esse lenço dobrado, ele representava o talit,
que quando algum rabi ia para poder pregar em uma sinagoga, pregar não, né? Quando ele ia ministrar o estudo na sinagoga, quando ele terminava, se ele botasse aquilo dobrado num canto, era um sinal de que, assim, gostei, vou voltar. Então, Certo. Pedro e João é o único que chega e fala assim, cara, quando você olha, entra e é o único que detalha que o lenço que estava sobre o rosto de Jesus está dobrado no canto, cara, aí você vê uma mensagem que, tipo, não foi ninguém que deu, foi o próprio Jesus que deu, cara. Sim. Você fala bem assim, caraca, não foi outra pessoa que deu. E a gente pode conviver com as diferenças, né? Existem, claro, diferenças que vão ser intransponíveis, porque a gente estaria falando de pontos centrais da fé cristã bíblica, mas, por exemplo, hoje eu dou aula em seminários de igrejas que têm apóstolos, né? E eu não creio, com todo o respeito da palavra, no ministério apostólico para hoje. É a minha visão teológica do assunto. Mas eu não tenho, você nunca vai me ver atacando alguém, fulano, apóstolo, isso. Você não vai me ver fazendo isso. Eu entendo o meu lugar. Por exemplo, eu posso falar até o nome da igreja, eu dou aula no seminário da igreja de Filadélfia aqui em Volta Redonda, apóstolo Robson Lara. E eu vou lá, eu dou aula da minha matéria e trato com todo o respeito, né? Você falou da projeto, tem muitos amigos lá, Rodrigo Matias, pastora Adriana, são amigos queridos, a gente convive junto, ministra junto às vezes. E assim, eu acho que a gente pode conviver no meio cristão com a diferença a gente tiver respeito e entender que a nossa unidade está em Cristo, ela não está na nossa diferença denominacional. A gente não precisa querer que toda igreja pense igual, tenha tudo igual. Né? Isso é uma perda. Eu sou uma pessoa que é muito despido dessa questão de título. Então, assim, eu nunca me apeguei muito. Tanto que eu tenho dificuldade até saber, às vezes, patente de exército, cara. Sim. Eu não sei quem é superior, quem é inferior. Você tem noção, você tá entendendo? Então, assim, quando vai para a questão da igreja, cara, eu imagino que o apostolado realmente está abaixo ali de Jesus Cristo por conta da indicação da Bíblia, à luz da palavra. Sim. Mas eu ainda tenho essa questão de diácono, ministro, não sei o quê. Então eu acabo eu só entendo a questão do seguinte, a necessidade da gente estar dentro de uma autoridade espiritual, Sim, debaixo da autoridade espiritual, tá congregando em um lugar é essencial para o fortalecimento e para ter essa cobertura. Porque assim, antes de começar, cara, até esse projeto, eu fiquei muito preocupado justamente eu fiquei um bom tempo fora da igreja, eu e minha esposa, tá? A gente ficou muito tempo fora e buscando, a gente vai. Aí daqui a pouco começa a vir a facilidade da televisão. Começa a assistir, não sei o que, televisão, tô indo no culto. É o Cristo em casa. Pô, e aí você perde o vínculo da questão da comunidade, aquele aconchego, E aí, quando você passa num momento de dificuldade, quem vai te aconselhar? Você não tem amigo cristão. Não vai ser a televisão. Na televisão não vai. Entendeu? E aí você chega e fica realmente desligado. Então, eu tive uma preocupação justamente de fazer esse vínculo para que tivesse alguém, algum pastor realmente me dando essa cobertura, dando essa... E a gente tem que estar, né? A gente cresce muito. E para mim, o ponto, eu sempre falo para as pessoas, independente do título, é um homem de Deus? É uma mulher de Deus? Vou dar esse exemplo. A nossa igreja não tem pastoras também. A pastora Adriana já pregou na nossa igreja. A gente chamou ela de pastora, a gente convidou ela e já convidamos várias outras pastoras, ainda que nós não tenhamos pastoras. Por quê? Porque nós cremos que são mulheres de Deus e podem ser usadas para pregar a palavra. Como já tivemos também bispos, apóstolos também pregando na nossa igreja mesmo para a nossa denominação, entendendo que não é o que a Escritura nos orienta. Entendeu? A gente respeita muito isso. E a gente convive bem com isso. A palavra, eu acho que não deixa de... fora essa situação, assim, dessa questão ali de estar ali à frente, ministrando e tal, mas no dia a dia, Jesus acolheu todos, tanto homem como mulheres, para poder chegar e serem a Bíblia e a palavra. É o que eu falei, o ser o homem de Deus ou a mulher de Deus é mais importante que o título que ele carrega. Eu acho muito interessante, até quando Paulo escreve as cartas, né, ele primeiro coloca Paulo, né, não coloca primeiro apóstolo, não coloca primeiro o cargo dele, né, primeiro é o nome, primeiro é o reconhecimento, né, eu sou Paulo, aquele que
foi salvo na estrada. É o que a gente brincava que antes da gravação começar, né? As pessoas estão muito preocupadas, né, em serem chamadas pelo título correto, né? E eu também acho assim, claro, eu aceito com muito respeito, eu sou pastor, né? Eu sou de uma igreja, então é normal que me chamem de pastor. Mas tem gente que fala assim, oi Lucas, ai meu Deus, chamei de Lucas. Eu falo, mas é meu nome, eu acho tão bonito, minha mãe escolheu, entendeu? Eu gosto pra caramba de ser chamado de Lucas. As pessoas ainda me chamam de senhor, não cara. tenho problema. Justamente por ser médico, às vezes chega ali o senhor... Eu tenho senhora de 95 anos que me chama de senhor. O senhor pastor. E eu respeito também, né? Porque os antigos têm muito isso do... Não, é uma autoridade, tem respeito. Só que ainda entra nesse negócio do rótulo que a gente estava falando, né? Porque quando me chamam de pastor, já tem todo um medo de como vai se comportar, como é que eu vou agir. Eu lido muito com jovem adolescente, aí tem uns que às vezes me mandam um meme no WhatsApp, uma figurinha, ou faz uma figurinha minha. Ai, meu aí daqui a Deus. pouco tá assim, ai meu Deus! Eu falo, o que foi, menino? Você excomungado da Você... igreja. Ai, eu passei do limite, você é pastor? Eu falei, cara, fica tranquilo, né? Desde que seja uma zoeira santa, pode rir, pode brincar, pode mandar um meme. Porque às vezes mandam um vídeo de pastor, numa cena engraçada, manda uns negocinhos, depois cai em si. Aí eu mandei pro senhor, pastor, desculpa. Eu falo, cara, tá tranquilo, não tinha nada ali de errado, era uma brincadeira. Legal que manda, né? Tem essa boa interação. Pelo menos é uma questão de Eu levo uns pra academia comigo, cara. Maneiro, levo pra muito treinar maneiro. comigo. Tem uns que agora tá a geração aí, Paulo Musi, Renato Cariani. Então a galera nova tá animada de malhar, botar o shape. E eu tô desde setembro também. Perdi 15 quilos. Vocês sempre lembram de mim mais gordinho um pouquinho. E agora tô querendo ganhar o shape, né? Agora você querendo virar o novo Paulo Musi? Não. Ou então eu quero virar o novo Padre Marcelo. Porque é mais do meu meio cristão, assim, né? Mais da minha vibe. Aí eu levo eles na academia. Caramba, o pastor vai na academia. Eu falei, vou, cara. E tomo suplemento, e treino pesado, e gosto, e posto foto. É interessante que passa, né, a imagem de que, poxa, é alguém como nós também. Sim. E assim, é um bom exemplo, né? Poxa, eu tenho vontade de ser pastor, de entrar pro ministério, mas às vezes com receio dessas... Porque antigamente não podia, né? Sim. Um pastor numa academia era uma coisa absurda. É o pecado. Então, assim, eu acho muito interessante. E é o que o pastor Eibilber é líder da igreja de Santarém, né? E outras igrejas, líder do MDA, ele criou o MDA, ele dizia, olha, pastor tem que ter cheiro de ovelha, pastor tem que estar no meio das pessoas. Pastor não tem que ser um cara diferentão que, não, ele é pastor, então eu tenho que... E até brinco com a igreja, porque você não pode falar na minha frente, você não deveria poder falar na frente de ninguém. Porque Deus te vê o tempo todo, né? Pô, e conta pra gente aqui, como é você hoje tem um projeto que, além da questão do pastoreio, né? Você também tem a questão da teologia, não, fugiu. Capelania. Da capelania. É assim, dando sequência ao que a gente tava falando. E aí... Depois de casado, eu fui para a igreja que eu tô, não para ser membro. A igreja abriu um seminário, eu fui convidado para dar aula lá. Não tinha na minha cabeça ainda o rótulo calvinista, mas eu acho que a minha mente já era bem assim mais tradicional. E aí conheci meu pastor, comecei a visitar a igreja esporadicamente. Era professor do seminário, vou lá e tal, ver como é que é. Só que eu tinha prometido para minha esposa que a gente ia ficar na igreja perto de casa. E eu morava em Água Limpa e minha igreja mãe é lá no final do retiro, ou seja, totalmente longe. Aí eu pensei assim, Deus, como é que eu falo pra minha mulher agora que, depois de ter dito pra ela, nós vamos ficar na igreja perto de casa, que nós vamos ter que pegar 2 ônibus, porque na época não tinha nem Uber direito ainda, pra parar lá no final do retiro. Aí eu fiz um propósito com Deus, falei, Senhor, se for pra gente ficar aqui, o Senhor vai tocar no coração dela, e ela falou assim, vamos ficar aqui? Aí eu comecei a orar, a gente começou a ir uns cultos lá, com toda dificuldade, aí um dia ela virou pra mim no final do culto, amor, eu acho que é aqui que a gente tem que ficar. Resposta. Não teve nenhuma igreja na Água Limpa que eu gostei de ir, mas aqui eu me senti tão bem, vamos ficar aqui? Eu falei, Jesus, obrigado. E aí, lá eu comecei meu processo para ser pastor, também tudo assim, sabe quando você vê que está no lugar de Deus para você? Eu virei membro da igreja, e aí o pastor Douglas sabia que eu trabalhava com a galera mais nova, e falou, tô precisando de alguém para cuidar dos adolescentes aqui. Falei, beleza, vamos lá, comecei a fazer uma célula com eles, um trabalho com eles lá. Um belo dia eu tô num acampa dentro com os adolescentes. Acampa dentro, pra quem não conhece, você leva a galera pra dormir dentro da igreja, com muito medo dela destruir a igreja, sujar a igreja, porque tem irmão que não gosta de adolescente na igreja, porque adolescente suja a igreja, que adolescente quebra a cadeira e suja mesmo, e quebra mesmo você vigiando. Você coloca 50 dentro da igreja, como é que você controla, né?
E fora que, assim, quem tá cuidando, ele nem dorme. Porque... E fora da jaula. E fora da jaula, a galera muito... E adolescente em qualquer igreja, assembleia, presbiteriana. E eu tava lá, sujo, de chinelo e bermuda, e tava tendo uma reunião do conselho da minha igreja, em cima. Aí, daqui a pouco, desce um presbítero e fala assim, o pastor tá mandando você subir pra reunião. Já pensei, meu Deus, algum vizinho reclamou, teve denúncia na polícia de barulho, né, porque foi uma campa dentro. Eu sujo. Quando eles abrem a porta, Lucas, aqui, agora é a reunião, tá? A gente convidou você pra participar, porque a gente vai avaliar a sua candidatura como pastor da nossa igreja. Eu regalei o olho assim, olhei pra mim e ainda, eu lembro que eu falei assim, agora? Não tem como eu ir em casa tomar um banho? Não, agora, senta aqui. Aí começou o processo lá, e o processo da presbiteriana é assim, você primeiro é aprovado pelo conselho, aí você fica lá, se você não tem seminário, você vai fazer seminário, eu já tinha, você fica uns 2 anos em experiência, pelo menos, depois você passa igual o juiz, você tem uma sabatina, né, você prega um sermão, fica mais 2 anos, eu sei que o processo todo eu já tinha seminário, demorou quase 6 anos pra eu ser pastor. Quase 6 não, quase 4 anos, porque eu já tinha seminário. Se eu não tivesse, seriam 8 ou 9 anos pra eu... É um processo bem sério. Né? Pra eu me formar pastor. E depois de pastor, comecei a trabalhar também em outras áreas, né? Que áreas que eu gostava. Eu tive muita experiência de sofrimento. No livro que tá aí, eu conto um pouquinho delas. Abuso sexual, abandono paterno, bullying. Então, sempre essas áreas de cuidado me interessaram muito. É o que eu mais gosto no ministério pastoral. Gosto de falar, gosto de pregar, mas eu gosto de visitar, eu gosto de aconselhar, eu gosto de ajudar as pessoas com os dilemas delas. Até o meu terapeuta, que eu faço terapia, diz que é uma busca reparativa. E é um pouco, eu acho que é também. Não é aquela coisa, me faltou, então eu quero que não falte para os outros. Sim. Então, como eu fui muito solitário, de não ter ajuda, fui ter ajuda muito tempo depois. Quando eu me converti, eu não tinha um pastor novo que eu pudesse me abrir. Eu tinha medo do meu pastor, né? Porque é aquela imagem, né? Terno e gravata, né? Muito sério, muito de idade. Então, como é que eu vou falar com a adolescência? Como é que eu vou falar com ele que eu tenho problema com pornografia? Pô, então, isso é um negócio que é muito sério, né? Muitos dos problemas que a gente tem na sociedade e que o cristão, assim, ele acaba enfrentando, são justamente problemas, assim, que são muito polêmicos. Sim. E aí, dentro da igreja, não são todas que estão hoje preparadas para poder chegar e acolher. E aí são situações realmente, tudo que envolve sexualidade é uma situação muito de muito pouco preparo. Sim. Das pessoas que estão ali. A maior parte das pessoas tiveram uma história de conversão. É mais fácil você encontrar alguém na igreja que consiga te dar um aconselhamento sobre como largar as drogas, como reconciliamento como fala, conjugal, mas no que tange a esses assuntos, sexualidade, sobre questão de pornografia, isso acaba sendo muito difícil para você conseguir, que é o que a maior parte dos jovens acaba enfrentando. Porque se não for droga, geralmente é a questão da pornografia. São 2 extremos. Só que a droga o cara consegue aconselhamento da igreja. Agora, a tal da pornografia... Mas sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que a igreja acaba sendo muito reflexo do seu tempo. Porque o sexo como tabu não era tabu só na igreja, né? Agora é menos um pouco. Os nossos pais, acho que a gente tem idades próximas aqui, provavelmente falaram muito pouco de sexo com a gente. Sim. Porque os pais deles também não falaram. Né? Qual a primeira experiência sexual que teve? Meu avô foi o pai levando no bordel falando, isso é sexo, vira homem. Isso eu já ouvi muito. Vira homem. Agora é hora, você tem 12, 13 anos, agora é hora de virar homem. Outros, a primeira experiência, achou uma Playboy, achou um vídeo de filme pornográfico. Então como é que esse cara vai transmitir pro filho dele uma educação sexual? E é esse tipo de gente que está dentro da igreja. É uma galera que realmente... Então, conforme a sociedade ela vai avançando em falar de alguns assuntos, a igreja também vai avançando. No delay dela, né? No delay dela, porque ela tem uma resistência a algumas coisas, mas ela vê, opa, peraí, dá para falar disso à luz da palavra. A Bíblia fala de sexo. Sim. A Bíblia fala de como é uma sexualidade saudável. Né? A Bíblia fala dos problemas da juventude. Eu posso abordar isso... Né? Porque existe um medo, eu vou falar de sexo, eu vou estar incentivando, eu vou estar estimulando. Eu já cansei de falar isso para pai de crente, ovelha minha, o seu filho já é estimulado, seu filho tem que ser orientado.
Ele não precisa da sua ajuda para ser estimulado, ele precisa da sua orientação, da sua experiência, saber, pô, quebrei a cara, né, engravidou antes da hora, pô, tive uma experiência sexual que não foi legal, então cuidado com isso, cuidado com a amizade. Agora, a igreja, ela tem essa dificuldade, ela caminha às vezes um pouquinho mais devagar, mas ela vai acompanhando. É inevitável, né, se deparar com essas situações, então, assim, estando preparado é melhor. Né? Sim. Aí no seu livro você chega a dar... Você, na verdade, acaba sendo muita coisa das suas experiências e de alguma coisa que... Boa parte dele é autobiográfico, né? Os primeiros capítulos eu tenho até relatos, eu coloquei como prefácio, relatos de outras pessoas que venceram traumas também. E aí eu coloco os meus, que eu sofri um abuso sexual com 7 anos de idade e demorei 27 anos para falar disso a primeira vez publicamente, né? Foi todo um processo, fiz terapia há muito tempo, aquela coisa da negação, não, melhor não falar. Pro homem é muito difícil falar do abuso sexual que sofreu, porque geralmente associa assim, sofreu abuso sexual, vai pra homossexualidade. É como se uma coisa tivesse diretamente ligada à outra. Ou fosse um destino, né? Um fato da sua história define o seu destino. A gente sabe que não é. Né? Há pessoas que sofreram abuso sexual e foram pra homossexualidade? Sim, mas há várias outras que não. Que estão tendo dificuldade no relacionamento conjugal, porque o sexo para eles é difícil, mas não necessariamente eles foram pra homossexualidade. Então eu conto bastante sobre isso, que é um assunto difícil de falar. Eu conto também do fato de eu não ter sido criado pelo meu pai, que é a questão da paternidade, e sobre o bullying. E sobre essa questão ali da sexualidade, o que seria, assim, considerado já um pouco dessa questão de abuso sexual? Porque numa idade tão tenra, de 7 anos de idade, é difícil muitas vezes ter noção eu fui entender, como muitas vítimas de abuso, que eu tinha sofrido um abuso tardiamente. Porque eu tive uma criação muito católica carola. Então, a minha criação era assim, se tinha um filme com cena de beijo, desligava a TV. Sim. Ou se era um VHS lá, nossa, VHS, tem gente que nem sabe o que é VHS. Adiantava, né? Um DVD de fita. Não, um DVD de fita, mas DVD é capaz de não saber. Você fala que é um aparelho de streaming, entendeu? Que usa uma mídia, que não é um pendrive, é uma mídia um pouco diferente, né? Caraca. Mas a minha criação foi assim, então eu não tinha ideia de limites, por exemplo, que isso que é ensinar proteção sexual, né? Limites sobre o próprio corpo, que pode fazer. Então, eu sofri um abuso sexual por parte de um primo de um vizinho, que ele me forçou a fazer sexo oral nele, tocar nas partes dele e tudo mais. Só que pra mim aquilo na época foi uma brincadeira ruim, uma brincadeira estranha. Lá na escola, quando você vai começar a estudar biologia, corpo humano, isso é o pênis. O pênis é um órgão sexual. Eu falei, peraí, se isso é um órgão sexual... E eu fiz coisas com esse órgão de outra pessoa, isso não foi uma brincadeira. E aí comecei a ouvir, abuso sexual, é isso. E aí eu comecei a entender, né, que eu tinha sido vítima de um abuso sexual. E aí foi todo um processo para admitir para mim mesmo, né, porque no livro eu falo, além do abuso sexual, depois eu sofri bullying por ter sofrido abuso sexual. O meu abusador, ele... não era da cidade, ele era primo de um vizinho, ele voltou contando vantagem, dizendo, fulano é bichinho, é viadinho, porque ele veio me pedir pra fazer isso. E era uma época que abuso sexual era uma coisa mais naturalizada, né? Não era uma coisa assim, nossa, abuso sexual, vamos lá, vamos linchar ele. Era uma coisa assim, tá, beleza, acontece abuso. Ele saiu como machão. Ele saiu como machão. E não foi só por parte dele que ele saiu com o machão. Eu morava num bairro que era quase um condomínio fechado e todo mundo achava muito legal me zoar por conta de um abuso. Hoje, depois que eu tornei público, né? Eu tive o livro, eu tive um vídeo no TikTok que viralizou também. Muita gente do passado, poxa, eu também fui abusado, mas te zoar era uma forma de eu esquecer o meu problema. Caraca. Entendeu? Eu tive várias experiências assim de pessoas que vieram me pedir perdão até. Hoje, alguns já são cristãos, outros não. Mas muita gente se sentiu até mal, né? De saber que participou daquilo. Porque na mente deles, não tinha essa ideia que a gente tem hoje. É bullying. Mas como é que eu vou pegar tão pesado, né? Poxa, a pessoa foi vítima de abuso sexual e eu vou chamar ele de nomes que fazem ele lembrar do abuso. Não tinha essa consciência. A sociedade era muito doente nessa época. Era normal. Por exemplo, meu tio me abusou. Meu pai e minha mãe sabem, isso é coisa normal, isso acontece. Só não vou deixar mais muito perto. Não tinha essa coisa, vou denunciar, vou lá, tem que ser preso. Não percebia a gravidade que aquilo gerava, né?
hoje, com essa questão da internet e tudo mais, o que a gente vê é que, tipo assim, antigamente quando a gente chegava e tinha contato com os amigos, muitas vezes era só na hora da escola. Quando você ia para casa, acabava um pouco desse contato, então você, por assim dizer, tinha 16 horas de alívio do estresse. Só que hoje, com a questão da internet, o garoto sai da escola, mas continua ainda com aquele pressão, né? Não alivia. E pelo contrário, ainda amplia. Porque tira agora de uma esfera de 60, de 40 e vai para uma esfera agora de... Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí não, assim, coisas recentes, né? Não que justifique de forma alguma, mas quando a gente vê, como a gente viu em São Paulo, lá, um adolescente de 13 anos invadindo uma escola, esfaqueando uma professora, não tô justificando nem passando pano para ele, né? Foi algo horrível, mas aonde que a gente tá errando como mundo, né? Como sociedade? Será que não faltou um acolhimento? Né? Será que... Não tô dizendo que isso é um tipo de grito de socorro para ser repetido de forma alguma, mas o que será que tá acontecendo? Né? Porque ele passou por outra escola antes, ele tinha pai e mãe, né? Será que alguém poderia ter dado um pouquinho mais de atenção para ele? Eu falo, e no livro eu comento um pouco disso, que eu só não cometi suicídio na adolescência porque eu tive um encontro com Cristo. Porque o suicídio foi uma opção para mim planejada. Eu não foi tentada, mas foi planejada. Porque você chega lá, 17, 18 anos, você não tem apoio paterno, você tem um sentimento fortíssimo de rejeição paterna. Você foi vítima de um abuso sexual. Você foi a vida inteira acusado como se você fosse o culpado, que eu passei por isso, de ter procurado o seu abuso. Cara, você vai fazer o que da vida? Ou você vai fazer mal pra alguém... É uma coisa surreal. Ou você vai falar, não, vou acabar com a minha vida. Né? E foi nesse momento que eu tava lá no fim, que foi o momento que eu tive meu encontro com Cristo. Que foi o que de fato me salvou. Ainda assim, na igreja, eu demorei muito pra conseguir falar pra alguém, poxa, eu bem sofri um abuso sexual, cara, e é difícil pra mim pra caramba. Porque o abuso, ele não gera só, como muita gente, o cara foi abusado, vai ser homossexual. Cara, eu tinha uma vergonha terrível do meu corpo. Quando eu me casei, pra eu ficar nu na frente da minha esposa, foi algo muito difícil. Porque o abuso cria essa ideia que, pô, meu corpo é meio sujo, meu corpo é meio estranho. O homem já tem a paranoia com o tamanho do órgão sexual, que é uma paranoia assim, meio universal do homem. Né? Já de muito tempo. Quando você vive um abuso, caraca, você... E eu imagino, eu sou homem, mas imagino para as mulheres, por exemplo. Cara, agora o meu marido vai fazer algo similar ao que, entre aspas, o meu abusador fez, que é penetrar em mim. Como é que a mulher lida com isso? Então é uma dor muito grande, é algo muito difícil. Você precisa de muita paciência das pessoas, muito acolhimento. Terapia ajudou demais. Eu fiz terapia e continuo fazendo. Nessa época que você casou, você já tinha feito, você já era psicanalista já? Não. Depois você vem fazer? Eu fui ser psicanalista, fui começar a estudar psicanálise, e na psicanálise você tem um tripé terapêutico, né? 3 coisas que você tem que fazer. É estudar, é fazer estágio e é fazer análise didática. E quando eu comecei a estudar psicanálise, eu achei, vou fazer análise didática só para cumprir hora, né? A análise didática você vai estar no papel do paciente ali, vai ter um terapeuta na sua frente. Na minha cabeça, a minha vida já estava super bem resolvida. Eu estava assim, nossa, de boa. Porque eu estava lidando com o meu abuso e ignorando o fato dele. Eu já tinha contado para algumas pessoas, já tinha contado para minha esposa, né? Quis abrir isso com ela. Minha esposa, graças a Deus, uma bênção. Mas eu não achava que era algo que eu tinha que tratar, ou que eu tenho que falar sobre isso, usar. Eu nunca imaginei que eu ia escrever sobre isso, que eu ia gravar vídeo falando disso. Então, foi estudando psicanálise, eu falo que eu estudei muito mais para mim primeiro do que para ajudar alguém. Eu estudei na maior das extensões. Já sou da igreja, eu tô me preparando para ser pastor aqui na igreja. Pô, psicanálise, né? Muita gente doente emocionalmente vai me dar algum recurso. Né? E aí, quando eu comecei a fazer análise pro curso, normal, eu achei, vou lá, vou aprender como é que ele faz anamnese, vou lá, vou aprender como é que ele registra os casos dos pacientes, vou lá ver a teoria aplicada na prática. Ele começou a perguntar, aí, como é que você tá e tal, sabe? Não, tô bemzão, cara. Tô de boa, minha vida é muito tranquila, sou uma pessoa muito feliz, quase não tenho problema. Na minha cabeça eu tinha negado tudo, eu tinha sublimado tudo, jogado tudo pro... bem psicanalista, bem pro inconsciente ali. Vou lidar com isso pra quê? Isso é o que a maior parte das pessoas faz, né? Jogar pra baixo do tapete. E achar que esse que já tá solucionado. Você acha que
na religião isso acontece, dentro da igreja acho que isso acontece com muito mais frequência. Demais, demais. Achar que o fato de ter tido um encontro com Deus já, tipo, que Deus fala o que Jesus fala que ele jogou no lado do esquecimento, é o pecado. Foi o pecado. Não os nossos traumas, não a nossa inteligência, por exemplo. Né? Não, ele nos salvou do pecado, não de pensar, por exemplo. Mas é o que a gente falava aqui antes de começar também. No livro eu abordo isso. Muitos crentes têm aquela ideia assim, aquela mulher lá com o profeta, quando o filho morreu, não, vai tudo bem comigo. Então, assim, eu tenho um problema, eu vou fingir que tá tudo bem, né? Muita gente acha que é falta de fé na igreja você passar por uma depressão, né? Ter uma crise de ansiedade, pânico. É ter pouca oração, você buscar ajuda, como se Deus só pudesse te ajudar mandando um anjo para te ajudar. Ele não pode te ajudar usando um psicólogo, usando um remédio, usando um médico. Ainda existe crente hoje que fala, eu não tomo remédio. As medicações, elas vêm ali na medicina como uma forma de alívio, mas assim, eu costumo reforçar para todo mundo que o cerne da questão é a gente ganhar tempo para que o corpo se regenere. Então, assim, quando chega num ponto que a pessoa realmente não tem jeito e aí precisa de tomar medicação, gente, como fala? Utiliza da ferramenta. Sim. Aproveita. Jesus não atravessou o Mar da Galileia todas as vezes a pé, não. Sim. Ele usou o barco às vezes. Então, assim, às vezes utilizar ali uma medicação para poder ajudar a sair da crise, buscar um profissional que tenha as ferramentas para poder chegar a te ajudar a encontrar um caminho, aquilo não vai impedir que Deus faça um mover e chegue no ponto e te leve à cura. Mas acho que as pessoas têm muita resistência, principalmente na área da medicina, que é um negócio que cria muito paradigma. No meio crente da terapia é um dos mais difíceis. Principalmente se for psicanalista como eu, porque Freud tudo é sexo. Então esse homem não é de Deus. Falei, gente, mas não tem a ver com o homem, né? Ele tem uma teoria e a gente vai usar um método, né? Como tem outros, TCC, Gestalt e vários outros. Mas, por exemplo, você está falando de recurso. Quando a gente olha para os milagres de Jesus, foram todos diferentes uns dos outros. Teve milagre, ele falou assim, o cego fala, eu sei que se o senhor quer, o senhor pode me curar. Eu quero, seja curado. Foi ver. No outro, ele fez lá, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, colocou no olho e falou assim, vai, lava no tanque Siloé. Ou seja, curou, mas ele curou de formas diferentes. E eu acredito que Deus pode curar com uma palavra, mas ele pode curar com uma cirurgia, pode usar a medicina para curar. Ele pode curar com um remédio. E aí a gente tem que estar aberto ao que Deus quer fazer. Às vezes a gente quer fazer, não, eu só aceito ser curado se fosse em oração. E às vezes Deus está esperando essa oração, te dando possibilidade de ter uma tecnologia, de fazer uma cirurgia que resolve o teu problema, cara. E às vezes você não sabe qual... Cara, às vezes Deus está querendo que você vá para dentro de um centro cirúrgico, chegar lá, encontrar com a Dona Maria e dar uma palavra para ela. Sim. E é interessante também que a igreja tem aquela questão de secularização também, né? Que eu acho que atrapalha muito ver, por exemplo, no caso do médico, o médico fazendo aquilo dali para a glória de Deus, né? Cria uma dicotomia, uma divisão, né? Entre sacro e mundano, né? Então tem coisas que são sagradas, tem coisas que são profanas. E outra coisa, justamente sobre essa situação ali que você está falando, o mérito de Deus não vai diminuir, gente, porque uma cura aconteceu através da intervenção de um outro homem. A gente entra um paciente no centro cirúrgico, faz uma cirurgia, tem uns que recuperam no pós-operatório, mas tem outros que morrem. Então, tipo assim, você tá vendo? Tipo, o homem interviu ali, fez a parte dele, mas não foi da vontade de Deus que... Sim, eu como psicanalista, né, e por ser pastor, eu acho que 90% dos meus pacientes são evangélicos. E eu vejo muito isso na prática, como tem medo de usar os recursos. É claro, né? Eu concordo com você. Muitas coisas são a última etapa. Né? Por exemplo, um paciente de saúde emocional não vai começar já tomando um ansiolítico com tarja preta. Sim. Mas há casos que eu atendo em consultório, eu tenho um consultório aqui em Volta Redonda e atendo na igreja também, que eu faço uma recomendação. Não é nenhum lado, eu faço um encaminhamento para o psiquiatra. Eu tenho alguns médicos da área que eu já recomendo. Tem uns que surtam disso. De maneira alguma, como é que eu crente eu vou no psiquiatra?
ele vai me mandar tomar aqueles remédios que vicia, pastor. Gente, Né? isso é o... Aí eu tenho que explicar, orientar. E às vezes compro o remédio, aí não quer tomar. Eu tô fazendo terapia, eu tô perguntando, tá tomando remédio? Tô. Tá tomando medo? Você vê que a pessoa não está tomando por medo de ser julgado, como se Deus estivesse falando assim, nossa, você não tem fé, você tá tomando, né, um alprazolam, olha só, se você confiasse em mim, você não precisava. Quando na verdade não é isso, não é que a gente vai resolver tudo, porque existe, eu tô falando da frente pra frente um médico, né, mas eu brinco muito que existe uma cultura de automedicação, né. As farmácias hoje são igual americanas. Sim. Né? Assim, aquelas gôndolas que... self-service de remédio. Se tem gente que faz a compra do mês de remédio. Pô. Né? Ou seja, o pessoal se entope de remédio sem precisar. Mas se eu vou no profissional que estudou para isso, confiando nele, eu tenho que fazer o que ele orienta, né? Porque o que acontece? As pessoas não entendem que quando ela procura um médico, ela procura uma formação, uma opinião, um tratamento na área de alopatia. Eu sou formado em alopatia. Quando a gente fala de alopatia, é tratamento medicamentoso. Sim. E aí esse tratamento medicamentoso, eu estou falando do quê? Medicações que tiveram estudo científico aprovado por órgãos específicos, que aí tem que ter toda aquela formalização. Então, tipo assim, não espera, não questiona às vezes... o médico fala bem assim, doutor, eu vou tomar água de berinjela para resolver meu colesterol. Eu não posso prescrever isso para você, dona Maria. Por quê? Se funciona ou não, tá, eu posso pedir um exame esse mês, comparar com o outro e ver que baixou o colesterol, por conta de uma circulação popular. Só que se eu chegar para você e prescrever isso, e amanhã seu colesterol não abaixar, e aí você achar no direito de me processar, infelizmente, você está no direito. Porque você me procurou por questões técnicas, onde a minha formação só me permite dar opinião sobre alopatia. Sim. Então, as pessoas criam um estigma nesse ponto. Sim. Aí, quando você também utiliza uma técnica e aí lança a mão da necessidade de um outro colega que vem reforçar, aí que vem vem o quebra-pau. Eu uso até uma frase que não é nada técnica, eu falo, gente, para os pacientes, às vezes... a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, claro, os remédios, no geral, muitos remédios vão ter efeitos colaterais. Mas, se você está tomando com orientação, tem um profissional ali que sabe o risco, ele calculou o risco, ele calculou a dose, é feito algo para você. E também não é uma ideia de manter você a vida inteira tomando aquele remédio. Então, você tem que segue a orientação, faz o tratamento. Eu falo muito, não vai no psiquiatra e me abandona não, porque não adianta você só ir lá, se entupir de remédio, como é muito comum no Brasil, né? Quantas pessoas tomam Rivotril, Zolpidem aí como se fosse água para dormir, mas aí não quer ir no psiquiatra, não quer fazer terapia. E aí, realmente, aí tá viciado, né? Mas é algo complicado. Mas eu fui muito para essas áreas de cuidado, né? E a psicanálise, eu me cuidei e me cuido até hoje. Não paro de fazer terapia, porque é uma das melhores coisas. Posso reclamar de quem eu quiser na terapia. Eu falo com a minha esposa. Falo, tão bom. E não é pecado. Posso falar mal de todo mundo, de reclamar de todo mundo. Eu pago com o maior prazer o meu terapeuta. Eu falo assim, nossa, é tão bom te pagar, que eu tenho aqui 1 hora na semana para reclamar da vida. Muito bom. E não é murmuração. Não é murmuração, tratamento. Não é pecado. E também fui buscar outras áreas, né? A capelania, por exemplo, ela trabalha... Eu trabalhava muito na área hospitalar, a gente teve uma dificuldade com pandemia. Também a área escolar, com palestra, por exemplo, eu faço palestras falando sobre prevenção de abuso sexual. Até falava com vocês antes de começar, a gente vai ter o Maio Laranja aí no mês que vem. Então eu tenho tentado entender de Deus que as minhas experiências dolorosas, elas têm que ganhar um novo significado. O meu terapeuta, quando eu comecei a terapia e comecei a me abrir, eu falava assim pra ele, eu sou um sobrevivente. Aí ele falou, Lucas, cara, ninguém quer ser sobrevivente a vida inteira. Tá, beleza, sobrevivi. O que eu vou fazer com isso? E ele falou, Lucas, você tem que dar um significado pra isso. Você tem que usar isso para não ser só sobrevivente. Você tem que ser um agente de transformação. Ou seja, eu sobrevivi, agora eu vou mostrar pra você que tem como vencer, que tem como ajudar. E quando eu comecei a falar, né, e eu creio nesse princípio, pessoas curadas curam. Quando eu comecei a falar das feridas que eu tinha, que Deus curou, foi até interessante. Uma das coisas que me levou a escrever o livro foi a enxurrada de pessoas que, sem saber que eu tinha sofrido abuso sexual, vieram me falar de abuso sexual.
que tinham sofrido. Deus colocou muita gente na minha igreja, em curso de capelania que eu dava, lugares que eu dava lá no seminário, a pessoa olhava pra mim e pensava assim, eu creio em Deus nisso, né? Pô, ele é de confiança, vou falar uma coisa pra ele que eu nunca falei. Várias pessoas. A pessoa pensa assim, por que você decidiu escrever o livro? Eu falei, eu não decidi. Eu fui obrigado, eu fui apertado por Deus. Eu briguei com Deus, literalmente, parecido com Jacó, irresistível, né? Para escrever, por vários motivos, né? Por conta de ser algo difícil de falar em público, por falar, poxa, mas eu vou falar de mim, cara. Falar de mim é muito difícil. Aquela preocupação, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu quero ser o coitadinho, né? Que eu tô contando que eu fui abusado. Ai, tadinho dele, né? Ele foi abusado sexualmente. Então foi uma luta muito grande, mas Deus me impeliu, Deus me moveu porque ele me mostrou, cara, você tem que ajudar as pessoas. E você teve uma certa resistência também por pensar que, cara, as pessoas que vão ouvir meu testemunho podem ser pessoas que vão chegar e vão novamente me ferir. Você tinha um pouco dessa preocupação? Sim. E aconteceu em algumas situações, né? Até dentro do meio familiar, porque uma das coisas que dificultou a minha experiência com o abuso é que, embora eu tinha uma família que tinha alguma orientação, eu não tive nenhum tipo de apoio que poderia ter, né? Eu lembro que meu irmão fez terapia com psicólogo porque ele era uma criança muito agitada, né? Então, ele é meio hiperativo. Sim. E eu fui abusado, minha família sabia, eu não fiz terapia, né? A minha família não denunciou meu abusador, já tendo um nível de instrução na época que poderia ter feito isso, mas tinha aquele, poxa, como é que vai ficar, né, o nome da família? Não digo isso, todos os familiares, eram os meus diretamente, a minha avó e meu pai, que eram os responsáveis diretos por mim. Então, assim, depois que eu contei, tive familiares que não gostaram de eu ter falado disso. Teve gente que falou, fez isso pra aparecer. Eu vi um caso de uma pessoa famosa, que eu não gosto como criadora de conteúdo e como cantora, que é a Anitta. A Anitta, um tempo atrás, ela participou de uma série numa rede de streaming, no Netflix, e lá ela falou que ela também foi vítima de abuso. E eu vi comentários. Tá fazendo isso só pra ganhar fama. Por que 20 anos depois vai falar disso? Né? Na ideia de que ela... Eu posso falar qualquer coisa dela, mas não precisava disso pra ter fama. Famosa já é, né? Mas quiseram jogar isso contra ela, que ela fazendo aquilo ali pra aparecer. Falei, gente, quem é maligno ao ponto de falar de algo tão ruim, tão difícil de falar, o que você pensa assim, Lucas, eu queria que nem tivesse acontecido, né? E ela, famosa, viveu isso, né? Quando a gente que é o Joãozinho da esquina fala de algumas coisas, sempre tem um ou outro usado pelo cão, que, você tá... Para com isso, isso é frescura, isso aí você tá fazendo só pra chamar atenção. Então houve esse medo, né? Mas Deus não me deixou dar vazão pra esse medo, não. Tive que ir em frente. E pelo que você falou, né? Muita gente se identificou com a situação e foi te movendo, né? A Bíblia tem muito isso, né? Você se torna autoridade sobre aquilo que você vence. E o mais importante que a gente vê assim na Bíblia é que ela é a história, com exceção da história de Jesus Cristo, mas a história de todos aqueles que vieram ali antes e depois, é que ela é marcada por quê? Quem era fulano antes de Jesus Cristo? Quem era Jacó? Jacó já vem a ideia do mentiroso. Sim. Abraão, Abraão a gente vê também mentir. Isaac também vê a mentira. Ele mente com relação a quem é... ele é o primogênito, né? Que ele é primogênito, com relação à questão da esposa, os três, né? E aí você vê Abraão como pai da fé, você vê Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas ele tem os defeitos. Você vê Salomão como o homem mais sábio, mas ao mesmo tempo ele tem os erros dele, tem os defeitos. Você vê Paulo como perseguidor da igreja de Cristo, mas ao mesmo tempo... A maneira como eles começam a história deles não é a maneira como eles terminam, né? O encontro com Cristo, no livro eu falo sobre Raabe, eu gosto muito da história de Raabe, né? Porque Raabe começa a sua história como Raabe a meretriz, mas ela termina a sua história na genealogia de Jesus. E nos heróis da fé, né? E nos heróis da fé, né? Jesus descende de Raabe, Davi descende de Raabe. E é um texto que eu gosto muito, toda vez que eu leio até choro, que é o texto do cego de nascença, lá em João 9, se eu não estou enganado. Ele está sendo questionado, mas quem que te curou? O que aconteceu? Ele vira e fala assim, eu não sei exatamente quem ele é, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então a transformação de Jesus é isso,
né? Ele pega histórias ruins, ele pega pecados, ele pega uma série de coisas e ele usa para que isso tenha um novo significado na vida das pessoas. No livro eu falo que eu creio que Deus usa a gente como os seus braços para abraçar as pessoas. E como, graças a Deus, até antes do livro e depois do livro mais ainda, como eu tenho abraçado pessoas que precisavam de um abraço porque sofreram um abuso e moram com o abusador ainda. Às vezes é um avô, é um pai, alguém que ela ainda tem contato todo dia. E a Bíblia fala que o perdão é um mandamento. E aí, cara, isso é pesado, saber lidar com isso. Mas ao mesmo tempo, a palavra ainda consegue fazer e ensinar que a necessidade de você liberar o perdão é algo que vai fazer mais bem a você do que propriamente dito a quem cometeu aquele tipo de pecado contra você, aquele tipo de agressão contra você. E eu brinco que eu falo que eu tive sorte na questão do abuso, porque o meu abuso aconteceu uma vez só. Não é a realidade da maioria que sofre abuso. Porque o abuso ele é muito mais comum no meio familiar, né? No meio de confiança ali. Então, geralmente é um tio, é um pai, um avô, é um vizinho muito amigo da família. E como a criança não sabe lutar, não pode lutar contra o abusador muitas vezes, o abuso acontece durante vários anos, né? Então isso gera muitas feridas na pessoa, principalmente quando é alguém da família, né? Um pai, um tio, um avô. Assim, essa questão desses pontos ali falando sobre perdão, falando sobre como fala, essa questão dessas experiências, dessa necessidade que a gente tem, é justamente esses pontos que Jesus Cristo ele vem justamente falar bem assim, olha, eu preciso justamente dessa tua experiência para que outras pessoas que ainda estão vivendo isso sejam libertas. Sim. Eu acho que é a proposta, inclusive, desse programa, é trazer justamente essas experiências para poder a gente conseguir levar realmente a transformação. Porque a gente tá aí, cara, eu queria, na verdade, que a gente tivesse outro momento para poder voltar, a gente fazer mais um podcast, até sobre alguns outros assuntos, porque assim, tua vida, na verdade, ela tá pautada em vários alicerces, sobre vários assuntos, assim, bastante... que a gente precisa realmente de chegar, abrir e falar sobre tratamentos, questão de depressão. Hoje você lida não só com pessoas da dor que você já venceu, mas como psicanalista você lida com pessoas também com dores que precisam também, a gente precisa discutir. Já querendo antecipar já um convite para uma próxima vez ali, para a gente falar sobre outros assuntos. Sim, vai ser um prazer. Cara, queria agradecer aí a tua vinda hoje aqui, essa disponibilização de vir e abrir um pouco ali sobre a sua vida, sobre esse momento, sobre o seu conhecimento e já também, principalmente, sobre essa questão, essa demanda e como fala, por ajudar a gente aí, dando força com relação ao nosso programa aí. Não, conta comigo, já quero ser parceiro fixo do Deus pode. Deus tudo Deus pode. Tudo pode aí. Deus tudo pode. Ô Lucas, só uma perguntinha também, como que faz pra gente adquirir isso? Os livros físicos já foram todos vendidos, eu tenho que lançar uma nova remessa, mas pra galera que curte e-book, ele tá na Amazon, né? E eu ainda brinco que é mais barato que um hot dog, R$ 9,99. É o marketing. É o marketing. Então é só procurar lá Inadequado quando não sou bom o suficiente. Você acha na Amazon e lá, pastor, mas eu não tenho Kindle. Você pode baixar o aplicativo do Kindle no celular, no tablet, no computador, né? Hoje é uma das maiores plataformas de livro digital. Né? Ele está lá disponível. E um livro é bom que a gente poder lembrar que é o seguinte, você tem ali a memória, você pode ler, reler e encontrar muito mais segredos. A Bíblia, quando você lê mais de uma vez, o que você consegue enxergar é a mesma passagem que trata a dor de uma pessoa, trata uma dor totalmente diferente de outra, justamente só pelo fato de você reler. Sim, e graças a Deus, assim, tinha tido muitos testemunhos de vidas tocadas pelo livro, pelo que eu escrevi. Amém. Até hoje, pastor, eu tinha comprado esse livro, emprestei para tal pessoa tá melhor. Falei, glória a Deus, né? Porque no livro eu falo disso. Quando você escreve um livro, você deixa um legado que você não sabe onde ele vai chegar. Né? Eu não sei quem está lendo, mas a gente crê que Deus ele leva onde ele quer e ele age para que pessoas possam ser restauradas. E nas redes sociais a gente encontra como? Meu Instagram, @lucasbrandãopr.
Facebook também uso um pouquinho menos, mas Lucas Brandão, vocês me acham lá. A gente vai deixar a descrição no link aí desse programa aí. Pô, mais uma vez muito aí. Bom. Muito obrigado aí, Lucas. Valeu mesmo aí pela presença, valeu pela participação. E aí, vamos marcar esse reencontro aí. Vamos sim, estou à disposição de vocês. Obrigado, gente. Valeu. Deus abençoe.